Olá, 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 moçada, tudo jóia? Eu sou o professor Bucks e a gente vai começar a trabalhar aí com o curso do CFO, preparatório para a prova do CFO, e vamos dar uma olhada na parte de biologia nesta prova, né? Nessa aula de hoje, nesta aula que a gente vai ter agora, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o edital da prova e vamos terminar a aula dando uma olhada aí na última prova, como é que foi, né? Então, como é que aparece a biologia aí nesse concurso? Eu baixei aí os últimos editais, né? Passaram para mim de presente aí, né? Presente, né? Os últimos editais. Analisei aí os últimos 4 anos, 5 anos, na verdade, assim, peguei mais um ano lá para ter uma certeza. E a biologia, na verdade, ela não estava presente na prova, né? Os vestibulares mais anteriores não tinham no conteúdo biologia. A biologia apareceu nos 2 últimos vestibulares, nas 2 últimas provas, né? Na primeira vez que a biologia apareceu, apareceram 4 questões de biologia, né? Então, dentro de todas as questões da prova, 4 eram de biologia. Agora, no último ano, né? Na última prova, a prova desse ano, que teve o último concurso do CFA, agora tinham 6 questões de biologia. Uau! É isso aí! Então, vamos dar uma olhada na quantidade de conteúdo que tem, para você entender que esse conteúdo todo vai ser cobrado de você dentro de 6 questões, né? Dentro de 6 questões. Tranquilo? Então vamos trabalhar junto aí o edital para acompanhar como é que esse conteúdo vai estar sendo cobrado. Maravilha, moçada! Espero que você goste aí do nosso trabalho, né? Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato, você pode tirar dúvida. A gente tem uma equipe aí muito boa de biologia, né? Dando uma assistência. Cara, não perca a oportunidade de conhecer. Então, se tiver dúvida, pode tirar a dúvida. O nosso curso é online, mas estamos aqui, ó, no contato, né? Não vai ser uma aula tipo a célula é a unidade morfofisiológica. Não, não. Estou trocando ideia com você aqui, entendido? Então, precisou, faz o contato, a gente dá o feedback aí para você, não se preocupe com isso, né? Então, olha lá. Vem comigo, né? Vem comigo. Vamos ficar pequenininho e vamos começar a olhar aí o edital. Então, como é que ele apareceu para nós aí? Os 2 últimos editais ficam exatamente iguais. Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, né? De um ano para o outro. O edital de biologia, a parte de biologia se repetiu exatamente o mesmo edital na biologia, né? Não sei dizer como é que foi nos outros conteúdos, mas na biologia, garanto para você que foi exatamente o mesmo edital, né? Então deixa o Bucks ficar pequeno, Rocket Pocket, plim, e vem comigo. Eles começam falando sobre a célula, né? Então, biologia celular é um dos conteúdos aí que aparece, né? Biologia celular, falar da membrana plasmática, citoplasma. Olha aí, ó, dentro de biologia celular aparece lá, ó, a unidade dos seres vivos. Tranquilo, você tem que saber sobre a célula ser a unidade dos seres vivos, né? Então é a base da vida. Daí o segundo tópico na célula, diversidade e organização das células. Você lembra desse papo aqui, diversidade e organização das células? O que estamos falando são de 2 modelos celulares. Ou é a célula procarionte, ou é a célula altamente complexa. Opa, cadê a minha borracha? Pera aí. Altamente complexa, que é a célula eucarionte. Tá aí, ó. Ou é uma célula procarionte, ou é uma célula eucarionte. É isso que ele está falando para você quando ele fala aqui de organização celular. Então vamos colocar isso no conteúdo também. Está dentro do nosso conteúdo. Célula e manutenção da vida. Essa parte fica perigosa. Célula e manutenção da vida, ele quer que você entenda como é que a célula está funcionando, o dogma da vida, a informação do DNA sendo passada para o RNA, sendo usada para montar proteínas, né? Daí ele completa ali, ó, a diversidade celular nos organismos multicelulares. Então, o que a gente vai encontrar de diferenças aí da célula do reino Monera para o reino protista, para os fungos, né? Então, com certeza, uma questão vai cair falando de célula. Você já vai ver a prova, né? Uma questão é falando de célula. Tranquilo? Célula, 4 tópicos. Aqui eu quero colocar um detalhe também, né? Não aparece no edital, mas eu colocaria
um número 5 aqui, ó. O que seria este número 5 aqui, ó? O número 5 seria a parte de bioquímica. O número 5 seria o conteúdo de bioquímica. Eles não colocam no edital, mas eles vão falar sobre o que nas questões de biologia celular? Eles vão falar sobre proteínas também, eles vão falar de células, vão falar de produção de proteína. Isso aqui está nessa parte, ó. Manutenção da vida da célula. Eles vão falar da membrana plasmática ali, ó. Eles vão falar de lipídios, quando eles falam da membrana plasmática. Eles vão falar de carboidratos, que são os açúcares, né? Sais minerais, vitaminas, né? Então, a bioquímica é um conteúdo que está inserido dentro dos conteúdos de biologia. Entendeu? Então a gente vai colocar a bioquímica no começo do nosso curso aqui, já vamos começar com bioquímica como uma base para a gente poder trabalhar depois com célula, com tecido e com o corpo humano também, né? Com a parte de fisiologia humana. Maravilha, maravilha? Então vamos para o segundo tópico. Então, célula, tranquilo, vai cair célula na prova. Segundo tópico, a continuidade da vida, hereditariedade e evolução. Olha que loucura. A continuidade da vida, hereditariedade e evolução. Várias coisas podem ser cobradas aí, hein? Olha lá, as concepções de hereditariedade. Então, como é que rola o esquema da transmissão das informações genéticas de uma geração para outra, dos pais para os filhos, para os netos, para os filhos dos vizinhos? Pode acontecer, né? A gente não sabe. Então, quando fala para você de hereditariedade, a gente está falando também sobre reprodução. Reprodução, exatamente. Sexuada, reprodução assexuada. Não vai aparecer nos tópicos, mas o cara pode montar uma questão para você falando de reprodução, dizendo que é a hereditariedade, a continuidade da vida, né? Teoria cromossômica de herança. Então aqui está inserida uma ideia que é a ideia de divisão celular. Como é que o DNA passa para os espermatozoides, para os óvulos, como é que as informações genéticas são passadas por os gametas, né? Então aí, ó, na maldade, hein? Na maldade, conteúdos ocultos, né? Ampliações dos princípios de Mendel, aqui é a boa e velha genética. Tá lá, ó. Começando com os princípios do Mendel e pegando outras ideias da genética. Então, ele podia simplesmente falar, ó, genética, primeira lei, segunda lei, terceira lei, genética de populações, né? Então, tudo que surgiu a partir da ideia do Mendel. Para isso, você tem que saber a ideia do Mendel, para a gente poder saber o que surgiu da ideia do Mendel. Então, no fundo, genética vai ser cobrado. Olha quanta coisa dentro desse tópico 2, hein? E olha ali, ó, a natureza química e a expressão dos genes. Natureza o quê? Ó? A natureza química. Então nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o DNA, o RNA e a montagem de proteínas. Tem que entender do que o DNA é feito, do que o RNA é feito. Está dentro do pacote bioquímica, não se preocupe, está dentro do pacote bioquímica. Perfeito? Perfeito? Pega mais, pega mais, pega mais. E tá lá, ó, como um tópico bem grande lá em cima, que bonito, com um coraçãozinho para quem é apaixonado por esse conteúdo. Teoria da evolução. Ulala! Então, aquele papo de Lamarck, Darwin, neodarwinismo, especiação, como surgem novas espécies no planeta, né? Então, uma questãozinha aí separada para trabalhar com evolução. Tranquilo? Segundo tópico, então, é a parte do DNA, genética e hereditariedade. De brinde, você leva a evolução no conteúdo. Então, a primeira questão era sobre célula, primeira parte do conteúdo sobre célula. A segunda parte do conteúdo falando sobre reprodução, genética, DNA, RNA, né? Tá ali essa parte bem DNA da coisa, né? Bem informação mesmo. E a evolução
vai de brinde no tópico. Vamos ver o terceiro ponto do edital de biologia. A diversidade dos seres vivos. Aqui entra tudo que é grupo de ser vivo. Vírus, bactéria, né, o reino Monera, o reino protista das protozoárias e das algas, o reino fungi, o reino plantae, o reino animalia, né? Então, diversidade da vida. Ele quer saber sobre todos os grupos de seres vivos, né? Então, olha aí, vamos desmanchar alguns sistemas de classificação, que é a famosa taxonomia. Taxonomia é a parte que fala de classificação dos seres vivos. O papo do Linneu, reino, filo, classe, ordem, né, família, gênero, espécie, classificação de seres vivos. Né, os reinos, né, quais são, que critérios são utilizados para separar em reinos. Segundo, ó, caracterização geral dos grandes grupos. Aqui, cara, estamos falando dos reinos propriamente dita. O que se cobra aqui? Duas coisas. A classificação, que são, por exemplo, quem são os répteis? Os répteis são tartarugas, jacarés, cobras e lagartos. Perfeito? Né? A classificação. E a gente pode cobrar também o funcionamento, a fisiologia, como é a digestão, como é a respiração, como é a reprodução, né? Sinceridade, eles não deixaram claro no exercício que a parte de fisiologia vai ser cobrada. Dentro do que se fala aí de caracterização geral dos grandes grupos, eu imagino que estariam falando mais de classificação, de quem são os grandes grupos, quem faz parte e assim por diante. Eu não arriscaria tanto a parte de fisiologia, mas na dúvida, coloquei no curso também. Né? Então, vai ter uma parte só de fisiologia comparada. A gente vai ver os bichos separando em grupos, primeiro separando os bichos em grupos, e depois só fisiologia comparada. Perfeito? Né? Comparar a digestão de todos, a respiração de todos. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, venha comigo aí. Terceiro tópico, a biologia das plantas, uma questãozinha sobre botânica. Isso apareceu nos 2 anos seguidos ali, uma questãozinha trabalhando sobre botânica para você. E adivinha? Uma questãozinha falando sobre animais. Então a gente fica pensando o que ele quis dizer com dos grandes grupos. O que devemos entender desse papo aqui de grandes grupos? Grandes grupos não seriam monera, protista, fungo, animal e planta? Quer dizer que além disso a gente vai trabalhar animal e planta tipo isolado, assim, questões? Provavelmente, né? Provavelmente. Perfeito, moçada. Conta pra mim, o que você achou? Parece um conteúdo muito pesado? É só isso, são esses 3 tópicos. Né? Quer dar uma olhada de novo? Rapidinho? Volta comigo então aqui no começo. Olha aí, ó. Primeiro tópico, célula. Né? Tá lá, ó. Tudo sobre célula e de brinde falei para você marcar bioquímica também, né? Tá lá, a parte da composição química dos seres vivos acaba sendo uma base boa para trabalhar com célula também, né? Tá lá, ó. Primeiro, célula. Segundo, o papo de genética, DNA e evolução. Né? Dá para colocar biotecnologia aqui no meio também, né? Engenharia genética, medicina forense, exame de DNA, paternidade. Né? Olha quanta coisa dá para esticar nesse conteúdo, vou separar para você tudo isso. Né? A gente vai ver biotecnologia. Né? E dá para colocar no terceiro tópico a diversidade dos seres vivos, a parte dos filos, da classificação, separar em filos, a parte lá junto dos grupos, né, de monera, do protista, dos fungos, animal, planta, né? Aí uma parte só de animal e uma parte só das plantas. Então a gente vai ter uma parte só de fisiologia animal, uma parte só de fisiologia vegetal. Né? Vai cair, isso é certeza.
Podemos começar então com a primeira questãozinha da prova desse ano, prova quentinha, prova de 2021, prova no meio da pandemia. Olha lá, ó. Em 1978, o dissidente búlgaro Georgy Markov morreu depois de ter sido ferido pela ponta de um guarda-chuva. Em uma rua de Londres, o cara levou uma guarda-chuvada, meu amigo. Durante a autópsia, foi encontrado em sua perna uma bolinha de metal que continha uma substância venenosa. A análise posterior da substância revelou que ela atuava como uma enzima, uma proteína que acelera reações químicas bem específicas, removendo uma base púrica do DNA, uma base adenina, do DNA não, do RNA, dos ribossomos. Ribossomo é a estrutura de produzir proteína, inativando os ribossomos. Então a célula parou de produzir proteína. Sempre que ele fala para você já ir acostumando. A gente está só olhando a prova, né? Calma, não se preocupe com o conteúdo. Eu estou só mostrando a prova para você e brincando com ela aqui para você não ter medo dela. Por exemplo, sempre que aparece ribossomo, você vai pensar em síntese de proteínas. Produção de proteínas. Ribossomo, produção de proteína. Não tem erro, essas informações vão ter que aparecer juntas, né? Então, olha lá. A ação dessa substância é letal, pois, né, ela bloqueia o ribossomo e a célula para de produzir proteína. Então a gente tem que achar uma alternativa que fale isso, né? Olha a primeira alternativa. A ação desta proteína é letal por causa ela causa mutação, né? Mutação dos códons. Códons é a informação do RNA. Não, a gente não falou de mutação dos códons. A gente falou da enzima que mexe no RNA do ribossomo. Não, então não é isso, né? Errada a alternativa A. Olha a alternativa B. Porque ela interrompe o processo de tradução. Opa, tradução, síntese proteica, a mesma coisa que falar tradução. Impedindo a célula de produzir novas proteínas. Eu acho que temos a nossa campeã. Eu ficaria com a alternativa B. Olha aí, o gabarito concorda comigo. Olha a alternativa C. Ela suspende a síntese de aminoácidos. Aminoácidos são as moléculas que formam as proteínas. E não é a síntese de aminoácidos, é a síntese de proteínas, né? Então, não. Olha a alternativa E. Bloqueia a replicação do DNA. Não, o enunciado falou que bloqueia os ribossomos. Ali, o enunciado falou que bloqueava os ribossomos, né? E olha a alternativa E. Inviabiliza a transcrição. O que é transcrição? A passagem da informação do DNA para o RNA. Isso é a transcrição, né? Não, não é isso. Ele está bloqueando a passagem de RNA para a proteína. Sai da frente, Bucks! Olha lá, ele está bloqueando esta passagem aqui, ó, de RNA para a proteína, né? Então, esse momento a gente chama esta passagem de tradução ou síntese proteica. Maravilha? Então, a alternativa certa, alternativa B. De boa, esta questão foi boa. Pega mais uma, né? Não se preocupa, a gente vai fazer essa prova com calma depois, de novo, mais para frente. A gente vai desmanchar essa prova no meio do conteúdo das aulas, né? Então não se preocupe com ela que a gente vai desmanchar essa prova. Só estou mostrando para você como é que o conteúdo é cobrado. Uma prova objetiva, cara, né? A, B, C, D, E. Né? E bem, dá para dizer um tanto quanto específica, né? Para uma primeira fase de um concurso de CFO, né, eles cobram conteúdos um tanto quanto específicos aí dentro da biologia. Eu montaria uma prova mais geral, né? Enfim, olha lá. Em uma investigação, uma mulher do grupo sanguíneo O, vamos colocar aqui, ó. Uma mulher, a mulher é do grupo sanguíneo O, cuja filha tem o mesmo fenótipo materno. Então, esta mulher tem uma filha que tem o mesmo fenótipo materno. O que quer dizer fenótipo? Que tem as mesmas características maternas, exatamente, né? Então, a filha também tem sangue tipo o quê?
também tem sangue tipo O. Ela alega que um determinado homem é o pai da criança. Então, peraí, vamos colocar aqui o possível homem. Tá lá, ó. O sangue desse homem, em um teste de tipagem sanguínea, apresentou o comportamento da tabela a seguir. Daí eles colocam esta tabela aqui, mostrando ali, ó, as aglutininas são os anticorpos que a gente joga em cima da amostra de sangue da pessoa suspeita ou da pessoa que vai ser analisada. Se os anticorpos encontrarem o que eles querem, né, os anticorpos estão sempre procurando alguma coisa, né, eles são específicos para determinadas substâncias. Se a pessoa tiver no sangue dela, né, o sangue tipo A, os anticorpos anti-A vão reagir com esse sangue tipo A, provocando a aglutinação. O sangue fica todo cheio de floquinhos vermelhinhos, que são os glóbulos vermelhos aglutinados, né? Se a gente jogar o anticorpo anti-B e aglutinar também, a pessoa tem nesse sangue os glóbulos vermelhos com o carboidrato B, com o tal do aglutinogênio B, né? Então, olha ali, ó, com o anti-A, aglutinou, reagiu. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Reagiu. Isso quer dizer que essa pessoa, este homem, é do tipo sanguíneo, ele tem o tipo sanguíneo A. Anota aqui em cima, ó. O homem tem o tipo sanguíneo A, pelo menos A. E olha ali, ó, com o anti-B não aglutinou, então ele não é AB, ele é somente A. Ele é somente A. Então tá ali, ó. Os pais biológicos deste homem são ambos receptores universais. Quer dizer o quê? Vamos escrever aqui embaixo. Os pais do homem são receptor universal. Receptor universal são as pessoas que têm o sangue AB. Os pais dele são AB e ele é A. Então, o único jeito dele ser A é que ele recebeu os genes A. Quer entender esse papo todo? Pera aí, vem comigo aqui então. Na tela branca. Eu adoro uma tela branca. Cadê minha tela branca? Cadê minha tela branca? Tela branca, vem a mim. Peraí, deixa eu usar os poderes da tela branca. Calma lá, atenção, tela branca agora. Tela branca! Conseguimos uma tela branca! Conseguimos uma tela branca! Depois de muita briga, temos uma tela branca. Então, olha aí, ó. Para você entender esse esquema do sistema AB, ó. O sistema ABO tem a ver com um carboidrato que se liga na membrana dos glóbulos vermelhos. Então, a gente está falando do sistema ABO, a gente está falando de diferenças em elementos do sangue das pessoas. O que vai ter de diferente no sangue das pessoas? A gente vai ter aí diferenças nos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e a gente vai encontrar diferenças no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. O que eu vou encontrar de estranho nos glóbulos vermelhos? Anota aí, ó. Nos glóbulos vermelhos eu vou ter um carboidrato que é chamado aglutinogênio. Eu encontro dois tipos diferentes, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. No plasma sanguíneo, eu vou encontrar os anticorpos, que são as proteínas produzidas pelo sistema de defesa contra o aglutinogênio, diferente do aglutinogênio que a pessoa tem. Contra qualquer coisa diferente que entra no seu corpo, você vai estar produzindo anticorpos. Os anticorpos que tem aí são anticorpos anti-A e anticorpos anti-B. Tá lá, ó, anticorpos anti-A e anticorpos anti-B vão estar no plasma sanguíneo da pessoa, né? Então, como é que funciona o esquema dos tipos sanguíneos diferentes? Dá uma olhada aqui, ó. Algumas pessoas têm sangue A. Uau! Outras pessoas têm sangue B. Outras pessoas têm sangue AB. E outras pessoas têm sangue O.
Bucks, você vai ficar na frente? Não, eu vou pro lado. Tá bom. Aí eu venho para o lado, né? Então qual é a diferença? Qual é a diferença? Se a gente pegar uma pessoa de sangue A, o glóbulo vermelho da pessoa de sangue A vai ter grudado na membrana dele um carboidrato que a gente chama de aglutinogênio A. Tá lá, ó. Quem tem sangue A tem aglutinogênio A. As pessoas que têm sangue do tipo B, no glóbulo vermelho das pessoas que têm sangue tipo B, eu vou encontrar um carboidrato chamado aglutinogênio B. Tá ali, ó. Essa é a diferença. Quem é sangue A tem aglutinogênio A, quem é sangue B tem aglutinogênio B. Uau! E quem é sangue AB? Hã? Quem é sangue AB é porque tem aglutinogênio A junto com aglutinogênio B. E quem é sangue O? Quem é sangue O não tem aglutinogênio. Pensa em O equivalente a 0. O não tem nem aglutinogênio A e nem aglutinogênio B. Perfeita essa parte dos glóbulos vermelhos? A parte da hemácia? Maravilha? Então vamos dar uma olhada agora no plasma de cada uma dessas pessoas. Pessoas tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Então como é que vai ficar? O que eu tenho no plasma? Eu tenho os anticorpos. Eu vou produzir anticorpos contra aquilo que eu não tenho. Anticorpos são estruturas de defesa. Então a gente produz anticorpos contra aquilo que eu não tenho. Quem tem sangue A vai trabalhar com anticorpos anti-B. Quem tem sangue B vai trabalhar com anticorpos anti-A. Quem tem sangue AB não produz anti-A e anti-B. Perfeito? Você não vai produzir anticorpos contra o que você tem, né? E, em compensação, quem é sangue O tem os dois. Tem anti-A e tem anti-B. Tá lá, ó. Tem anti-A e tem anti-B. Entrou anti-B na minha orelha aqui. Perfeito isso? Onde é que entra a genética nessa história? A genética nessa história é muito bonita. Vamos colocar aqui em azul. A genética nessa história é o seguinte. Quem tem o aglutinogênio A é porque tem um gene que a gente chama de gene isão A. Quem tem o aglutinogênio B tem um gene chamado isão B. E quem é sangue tipo O é porque não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B. Então não tem nem o gene isão A e nem o gene isão B. Olha que maravilha. Quem é O é um par de genes recessivos, dominado pelo isão A, dominado pelo isão B, que a gente coloca aí como izinho. Então, o indivíduo que é O no sangue dele, lá no genótipo dele, ele vai ser genótipo izinho. Quem é AB? Quem é AB vai ter gene isão A e tem gene isão B. Quem é B? As pessoas de sangue B, vamos colocar aqui para baixo, ó, elas podem ser, Bucks, apaga ali. As pessoas de sangue B, elas podem ser puras isão B, ou elas podem ser B com izinho. Isão B, izinho, pode ser puro ou pode ser híbrido. E as pessoas que são A, a mesma coisa. Elas podem ser puro A, isão A, ou elas podem trabalhar isão A, izinho. Eita. Era aí. Volta. Cadê? Aqui. Perfeito? Então, olhe o exercício, o que o rapaz vai colocar para você aí na questão. Então, quando a gente trabalha a questão, deixa eu puxar aqui. Ele coloca o seguinte, cadê minha tela branca? Aqui. Ele coloca a seguinte situação. Esta é a mulher. A gente representa as mulheres na genética por uma bola. E os machos a gente representa por um quadrado, né? Então, falou ali, ó.
o rapaz tinha mãe AB e pai AB. E ele era de sangue A. E esse rapaz casado com a mulher de sangue A, era isso? Uma mulher de sangue A? Não, a mulher de sangue O, que tinha uma filha que também era de sangue O. Mulher de sangue O que tinha uma filha que também era de sangue O. Exatamente, exatamente. Então, qual é o dilema da vida dessas pessoas? É saber se este rapaz aqui pode ou não ser o pai desta criança. Então, vamos por partes. Se essa mulher é O, ela é izinho. Então, um desses genes dela aqui, ela transmitiu através do óvulo para essa criança aqui. Para essa criança ser O, o pai tem que ter passado o outro izinho. Um izinho veio da mãe, o outro izinho veio do pai, né? Só que tem um detalhe. O que é o pai? O que é o pai? O pai é A. Para ele ser A, ele tem que ter o gene isão A. E a gente está dizendo que um izinho dele pode ter vindo pode ter ido para esta criança. Um izinho da criança pode ter vindo desse pai. Mas espera aí, olha os pais lá em cima. Os pais dele são AB. Para ser AB tem que ser isão A, isão B. A mãe é isão A, isão B e o pai também é isão A, isão B. Então, se este rapaz ali, ó, se este rapaz aqui é A, o único jeito dele ser A é sendo puro. Então, fala para mim, tem alguma chance desse izinho aqui ter realmente vindo desse pai aqui? De forma alguma, de forma alguma. Então, ele não é o pai da criança. Na verdade, o pai é quem cria, né, meu amigo? Né? Então, ele não é o pai biológico, vamos falar assim, né? Ele não é o pai biológico desta criança. Não. Ele não pode ser o pai biológico dessa criança porque ele não tem nenhum gene izinho, ele não tem nenhum gene para sangue tipo O. Então, venha comigo e vamos dar uma olhada nas alternativas, né? Tá lá, a mulher, filha, ó, o homem, e os pais são AB. Então, olha as alternativas. Desta forma, segundo o sistema ABO, ele pode ser o pai. Lógico, o pai é quem cria, mas ele não pode ser o pai biológico, né? Pois seu genótipo isão A, izinho. Não, ele é isão A, não pode. Olha a alternativa B, então. O Buck já deu o gabarito ali, ó. A B, ele não pode ser o pai da criança, pois seu genótipo é B puro. Ele não é B puro, tá errado. Ele é ar puro, ele é A puro. Olha a alternativa C. Ele pode ser o pai da criança. Já era, ele não pode ser. Alternativa D. Ele não pode ser o pai da criança, pois seu genótipo isão A não apresenta o alelo izinho existente em dupla dose na pretensa filha. É uma pretensa filha da criança. Então tá ali, ó, alternativa D, alternativa perfeita. Alternativa E fala que ele pode ser o pai da criança. Já era, ele não pode ser o pai da criança. Perfeito? Então, uma questão de genética, olha aí que coisa, hein? Então a primeira questão falou sobre, né, o RNA, DNA e a produção de proteínas dentro da célula, né, falando dos ribossomos ali. A segunda questão falando sobre sistema ABO, um clássico nas questões de genética, E vamos para a terceira questão. A terceira questão falando da palinologia, falando sobre o estudo do pólen. É uma importante ferramenta na obtenção de evidências que podem vir a contribuir para a elucidação de diversos tipos de crime. Mais uma questão falando sobre crime, hein? Em geral, cada ambiente apresenta um padrão específico de distribuição do pólen, porque isso reflete a variedade das espécies que o compõem e em qual proporção. Estou dizendo que os tipos de vegetação no ambiente vão determinar aí como é que funciona o esquema do pólen. Assim, a análise da composição do pólen coletado em uma investigação pode ajudar a identificar, por exemplo, o lugar de deposição de um cadáver
ou associar suspeitos e objetos ao local de um crime. Com relação à biologia do grão de pólen, a famosa palinologia, e seu uso na investigação forense, investigação de crimes, né? Analise as afirmativas a seguir. Sempre que ele fala medicina forense, investigação forense, ele está falando de investigação de crimes, usando aí biologia junto, né? Olha lá, os grãos de pólen são considerados, juntamente com os vasos condutores, xilema, floema, sistema de transporte de seiva, uma adaptação essencial à sobrevivência vegetal no ambiente terrestre. Tais estruturas estão presentes em pteridófitas, que são as samambaias, gimnospermas, que são os pinheiros, e angiospermas, as plantas com flores, né? Aí tem um problema. Grão de pólen não tem na samambaia. Então vamos marcar aqui, ó. Marque assim, ó. As pteridófitas, as samambaias, não têm pólen. Elas têm esporos. Elas se reproduzem com esporos e gametas flagelados, que nem um espermatozoide, assim. Então, não tem pólen. Errou a primeira, falsa a primeira. Olha a segunda. Os grãos de pólen são coletados na roupa. De um suspeito, né? Os grãos de pólen coletados na roupa de suspeito podem ser colocados para germinar. Colocar o pólen para germinar. O pólen não é uma semente. O pólen precisa polinizar uma flor para ocorrer a fecundação, para poder surgir uma semente, né? Dar origem a novas plantas. Então o pólen, ele não germina dando origem a novas plantas. O pólen é que nem um espermatozoide, ele tem que se unir com uma outra estrutura para poder ocorrer o desenvolvimento de um embrião. Então, não. Pode indicar os locais frequentados por ele? Não. Então, esta segunda a palinologia, ela está falsa também. Olha a terceira. O transporte dos grãos de pólen pode ser feito pelo vento, pela água ou por animais. Perfeito, a polinização pode ocorrer pelo vento nos pinheiros, isso ocorre pelo vento, né? Pela água, pelos animais, que nem uma borboleta, que nem uma mariposa, que nem um beija-flor e um morcego, né? O cheiro e as cores de certas flores são fundamentais para a atração de agentes polinizadores como abelhas, morcegos, moscas. Maravilha, perfeita. Esta terceira alternativa está verdadeira. Então está correto que se afirma em apenas a número 3. Escolha 3, senhora, 3. Né? Então, apenas na número 3. Maravilha, moçada. Muito bacana, hein? Muito bacana. Após o 11 de setembro, olha aí, após o 11 de setembro, uma questão falando de botânica antes, hein? Uma questão falando de botânica ali, ó, questão falando de botânica, questão falando de grupos vegetais. Então foi uma questão falando lá sobre o DNA, produção de proteína, o ribossomo, uma outra questão ali falando de genética e agora uma terceira questão falando de botânica. Pega mais uma. Após o 11 de setembro, atentado terrorista do World Trade Center, 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos passou a admitir o uso de patógenos como uma arma de guerra. 11 de setembro, mas jogaram um avião, professor. Jogaram um avião, mas lá também teve o ataque por antraz no 11 de setembro. Por exemplo, o estabelecimento de medidas de contenção seria importante porque ao ser inalado, quando a pessoa cheira o pó branco, que era onde estava o esporo do antraz, né, acarreta 100% de mortalidade. O antraz pulmonar, você cheira os esporos do antraz, ele vai desenvolver no seu pulmão, caso não haja tratamento imediato, e a maioria das vezes é diagnosticado como outro problema. O antraz é altamente resistente, tem período de incubação de 1 a 6 dias e sintomas iniciais similares à influenza, gripe. Né? No começo ele parece uma gripe, febre, tosse, garganta ruim e requer profilaxia antibiótica longa. Então o tratamento com antraz é muito porrada. O antraz é uma... E aí? Essa você tem que saber. Né? Então uma questão falando do quê? Falando de grupos de seres vivos
e uma questão falando de doenças. Perfeito? Então, doença é um clássico dentro dos conteúdos de biologia. E isso não estava exatamente lá no edital, meu amigo. Estava no edital, meu amigo, minha amiga? Né? Não. Estava lá dentro de diversidade dos grupos, grandes grupos de seres vivos. E ele está falando de uma doença provocada por bactéria. Quando fala de antraz, o antraz é um bacilo, é uma bactéria em formato de bastão. Então, qual a alternativa que a gente encontra bactérias aí? Ó? A alternativa A está falando de bactérias e a alternativa E está falando de bactérias. Todas as outras, tchau! Todas as outras, tchau! Todas as outras, tchau! Agora olha a discussão. Bactéria, na alternativa A, um organismo unicelular, perfeito, unicelular, eucarionte. Então, uma classificação sobre as características dos 5 reinos. A bactéria é unicelular? Sim, mas ela é eucarionte? Não, eucariontes são as células que têm o núcleo organizado. A bactéria não é um eucarionte. Então, sobrou o quê? Sobrou a alternativa E, que está falando que ela é unicelular. Procarionte. Procarionte são aquelas células que não têm a carioteca ou membrana nuclear, não têm o núcleo organizado. As bactérias, os procariontes, têm o DNA espalhado no citoplasma, o DNA está solto dentro da célula, não há um núcleo organizado, há um DNA disperso no citoplasma. Então marca aí, né? Após o 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos passou a admitir o uso de patógenos como arma de guerra. No caso de um ataque por antraz, por exemplo, o estabelecimento de medidas de contenção seria importante, porque ao ser inalado, acarreta 100% de mortalidade. Então, o antraz é uma bactéria. Alternativa E, a alternativa exata. Alternativa E, a alternativa certa. Perfeito, moçada. Perfeito, perfeito. Vamos pegar, então, a última questãozinha. Olha aí, ó. A capacidade dos insetos de sentirem odores, né? Sentir os cheiros, faz com que eles sejam os primeiros a chegar ao local de um corpo em decomposição. Vamos falar de medicina forense, mais uma vez, biologia forense. Os odores exalados por um cadáver vão se modificando no decorrer da decomposição. Ele está querendo dizer que o cheiro vai ficando mais legal conforme o cadáver vai apodrecendo, o que os torna mais ou menos atrativo para diversas espécies de insetos. Estamos falando de insetos, vamos marcar lá em cima, estamos falando de insetos. A análise dos insetos encontrados em um cadáver pode determinar, entre diversos aspectos, a data da morte, o uso de drogas, o intervalo pós-morte e se o corpo foi manipulado ou transportado de um local para o outro local. Olha quanta informação você consegue a partir dos insetos encontrados nos cadáveres. É muito legal. Sobre a biologia dos insetos, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, tudo isso que foi escrito aqui no enunciado, tudo isso aqui, era simplesmente para perguntar sobre os insetos, né? Então vamos dar uma olhada aí o que ele quer sobre os insetos. A gente não tem medo de inseto, não. Os insetos pertencem ao filo da artrópoda. Verdadeiro. Artrópodas são aqueles animais que você pisa em cima e faz creque, que nem insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodas e diplópodas, que são centopeia, lacraia, piolho de cobra. Então, a artrópoda tem exoesqueleto, a artrópoda tem apêndices articulados, antenas articuladas, patas com articulações. Artrópodas, o grupo do exoesqueleto feito de quitina. Exoesqueleto, uma armadura pelo lado de fora do corpo. Tá lá, o filo que agrupa o maior número de espécies animais já descritas. Com certeza, a maior parte dos bichos que a gente conhece e conheceu até hoje são artrópodas e, principalmente, insetos. A presença de um exoesqueleto quitinoso, acabamos de falar, e as patas articuladas, nós falamos também, são características do grupo verdadeira. Primeira alternativa, verdadeira. Olha a segunda.
Os insetos em um cadáver, ai que nojo! Os insetos em um cadáver ocupam diversos nichos. Quer dizer o quê? Que eles têm vários papéis diferentes. Alguns estão comendo gordura, outros estão ali comendo músculo, outros estão lá decompondo o tecido mais externo do cadáver, como a pele. Então os insetos em um cadáver ocupam diversos nichos. Os que se alimentam do corpo em decomposição, mas também de vegetais, são chamados de onívoros. Então tem alguns insetos que comem carne podre, mas também se alimentam de vegetais. Quando o organismo trabalha como carnívoro, entre aspas, e herbívoro também, a gente coloca ele como onívoro, e isso está perfeito. A segunda alternativa está perfeita. Olha a terceira alternativa. Os ovos dos insetos holometábolos. Holometábolos são aqueles insetos que, olha lá, vou escrever aqui embaixo, aqueles insetos que saem do ovo, uma larva, como uma lagarta, da borboleta. A borboleta coloca o ovo, sai uma lagarta, um bicho cabeludo. Essa lagarta vai se alimentar até se fechar em um casulo, que é a fase que a gente chama de pupa. De dentro desse casulo sai a borboleta, que é o indivíduo adulto. Então, o desenvolvimento holometábolo é o desenvolvimento completo, sofre metamorfose completa. Então, sai do ovo uma larva que passa por um casulo, que passa por um estágio adulto que se reproduz, produzindo novos ovos, e a maioria morre depois disso. Então, olha ali, os ovos dos insetos holometábolos, por exemplo, mosca, borboleta, são exemplos de insetos holometábolos, que sofrem metamorfose completa, depositados em um cadáver que contenha cocaína. Os bichos vão comer o cadáver, vão ficar doidão. Eu comi cocaína, tô doidão. Podem ter a sua forma de desenvolvimento acelerada, dando origem a adultos sem passar pelas fases de larva e pupa? Não. Aí falou bobeirinha. Não, os holometábolos, eles têm que passar pelo estágio de larva e pelo estágio de pupa. Ele quis dizer o quê? Sem passar por larva e pupa, então não teriam essas duas etapas aqui, ó. Se não teriam essas duas etapas aqui, quer dizer que dentro do ovo já sairia uma borboletinha. Não faz sentido sair uma borboletinha dentro do ovo. De dentro do ovo nasce um bicho cabeludo, nasce uma larva, uma lagarta, o berne da mosca, seria uma larva. Então, alternativa errada, alternativa falsa. Perfeito, moçada? Perfeito? Foi tranquila essa? Então pega aí, última questãozinha para a gente trabalhar. Tá aí, De modo simplificado, os marcadores genéticos são trechos específicos de moléculas de DNA. Então ele está trabalhando uma questão sobre DNA, hein? Segunda vez que a gente está falando de DNA nessa prova, hein? Tendencioso isso, hein? Os caras gostam de DNA. DNA era o segundo tópico lá do edital. O segundo tópico era DNA. Então a gente falou de DNA na produção de proteína com os ribossomos. A gente falou de DNA, de certa forma, dentro da genética. Os genes lá também estavam associados a DNA. Aí a gente falou depois ali do desenvolvimento holometábolo, blá, blá, blá. Agora estamos falando aí de novo de DNA. De modo simplificado, os marcadores genéticos são trechos específicos de moléculas de DNA que apresentam grande variação entre os diversos indivíduos da mesma espécie, o tal do polimorfismo. No caso da espécie humana, cada pessoa possui, para um determinado marcador, duas possibilidades de variação, os tais dos alelos. Uma proveniente da mãe e outra do pai. Tá lá, então o DNA vem metade da mãe, metade do pai. Então a gente teria dois alelos, dois marcadores. Um marcador que a gente recebeu da família da nossa mãe, que teria características diferentes do marcador que a gente recebeu da família do nosso pai. Os marcadores são amplamente utilizados na identificação de cadáveres. De novo! De novo falando de cadáveres, muito tendenciosa essa prova, hein? Os caras gostam de... como é que é o nome daquilo? The Walking Dead, Eu ia falar largados e pelados. Largados e pelados não tem nada a ver com cadáveres. Autores de assassinatos e de estupros, bem como em testes de paternidade. Então, os marcadores são amplamente utilizados na identificação de cadáveres, também são utilizados para identificação de assassinatos e de estupros, e também em testes de paternidade.
Caso se queira determinar entre dois homens que são irmãos consanguíneos, que nem eu e meu irmão, não são irmãos gêmeos, não nada assim, são irmãos consanguíneos, do mesmo pai, da mesma mãe, né? Qual deles é o pai de um menino? Os marcadores que efetivamente serão diferenciais nessa identificação estão localizados nos cromossomos. Vamos falar de cromossomos, então venha comigo. Quer falar de cromossomo? Então vamos para a nossa famosa tela branca, por favor. Os humanos. Que incrível palavra. Humanos. Olha lá, como é que é o papo de DNA em humanos? Vem comigo, o que eu estou por cantinho ainda aqui, né? DNA em humanos, como é que funciona? Todas as nossas informações genéticas estão distribuídas em 46 filamentos de DNA, que a gente chama gentilmente de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 vão determinar todas as nossas características, menos a diferenciação do aparelho reprodutor, né, em masculino e feminino. Essa informação de determinar se vai ser aparelho masculino ou feminino não está nesses 44 cromossomos. Então, esses 44 cromossomos a gente vai chamar de cromossomos autossômicos. Eles estão determinando tudo, menos se o nosso aparelho reprodutor vai ser masculino ou feminino. Sobram 2 cromossomos, que a gente chama de cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais eu encontro o gene que determina se vai ser menino ou menina. Você vai ter um aparelho reprodutor masculino ou feminino. A gente chama esses cromossomos sexuais de cromossomo X e cromossomo Y. Olha como é que funciona nas mulheres. As mulheres, a gente vai encontrar 44 autossômicos mais 2 cromossomos sexuais iguais, que a gente chama aí de par de cromossomos X. Então as mulheres têm 44 cromossomos mais X. Isso, exatamente, 44 mais XX. A gente pode resumir isso colocando assim, 44A mais XX. Isso identificaria que é o cariótipo de uma mulher. Então, se você parar para pensar, os óvulos femininos de mulheres, o que eu vou encontrar de cromossomo sexual dentro dos óvulos? Os óvulos femininos das mulheres eu encontro somente cromossomo X dentro. Os óvulos só têm cromossomo X? Exatamente, os óvulos só têm cromossomo X. Agora, se eu for olhar um homem, que loucura! Os machos, o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar 44 cromossomos autossômicos, os mesmos que as mulheres têm, os homens têm 44 autossômicos. Só que os homens têm cromossomos sexuais diferentes, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y, que é exclusivamente masculino. Tá aí, ó. Então a gente pode colocar que os homens são o quê? Que os homens são 44A mais XY. 44A mais XY. Então, peraí, o que eu encontro nos espermatozoides? Eita, peraí que eu apanhei do espermatozoide aqui. Levei uma surra do flagelo. Espermatozoides, esta palavra vai entrar pela minha orelha, né? Os homens têm espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. Isso aí era para ser o Y, tá bom? Vamos corrigir aqui, ó. Espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que se o espermatozoide X encontrar o óvulo, nasce menina. Se o espermatozoide Y encontrar o óvulo, entendeu? Nasce um menino.
né? Então os espermatozoides é que vão fazer a diferença para determinar se vai nascer menino ou menina. Exatamente. Então o homem, olha lá, ó, se esta aqui é a mulher, este aqui é o homem, a mulher é XX e aqui o filho. Tá lá, ó. A mulher tem 2 cromossomos X, o homem tem um cromossomo X e o cromossomo Y. Então o que o homem passou para o filho dele? Ó? O homem passou para o filho dele o cromossomo Y. E a mulher passou o cromossomo X? Exatamente, a mulher passou o cromossomo X. Mas se esse homem tem um irmão, o irmão dele tem o mesmo cromossomo Y porque recebeu do pai. Então o cromossomo Y vai ser igual nos irmãos. O cromossomo Y vai ser igual nos irmãos. Isso é muito interessante. Vamos voltar ali no exercício? Olha lá. Ó. Então, qual deles é o pai de um menino? Os marcadores que efetivamente serão diferenciais nessa identificação serão localizados... serão localizados nos cromossomos autossômicos, que são aqueles 44 cromossomos. Desses 44, 22 vieram da mãe e 22 vieram do pai. Entendeu? Os 44, 22 vieram da mãe, 22 vieram do pai. Então aqui a gente vai conseguir encontrar o quê? Os que foram para o filho. É isso que ele está falando, os marcadores, né, que estão presentes no pai e no filho são os mesmos, mas não vão ser os mesmos daí desse outro irmão. Então olha ali, ó, alternativa B. No cromossomo Y, não, cromossomo Y não vai dar para diferenciar. Entende? O cromossomo Y vai ser o mesmo. Entendeu? Entendeu? É o mesmo cromossomo Y, né? Agora, olha lá, ó. No DNA mitocondrial, as mitocôndrias vêm todas da mãe. Então, as mitocôndrias que estão ali são as mitocôndrias da mãe. A gente conseguiria diferenciar uma linhagem materna dessa história, né? Alternativa D. Apenas na região do cromossomo X não homóloga o cromossomo Y. Não homóloga é a região do cromossomo X que só tem no X, mas X tem meninos e meninas, né? E a alternativa E, apenas na região homóloga do DNA mitocondrial. Esse papo aí foi muito cabeludo, não tem absolutamente nada a ver. Então, a alternativa A. Essa questão aí eu já achei um pouquinho mais cabeluda, cara, uma questãozinha mais cabeluda. Esse conteúdo a gente vai colocar na parte de núcleo celular. Né? O nosso primeiro conteúdo aí que a gente vai pegar, bioquímica e célula, já vai estar falando sobre isso. Então você viu 3 questões da prova aí, trabalhando a parte de DNA, né, dentro da biologia celular e dentro da genética também. Né? Doideira, né? 2 vezes aqui a parte de hereditariedade sendo cobrada de você. Né? Então, a gente vai organizar esse curso aí dessa forma bem bacana. Eu separei 3 módulos para você no curso, né? Uma frente chamada Biologia A, uma frente chamada Biologia B, uma frente chamada Biologia C, pode ser Biologia 1, Biologia 2, Biologia 3. A gente faz em 3 módulos, depende, alfa, beta, gama, né? Na Biologia A, a gente vai trabalhar bioquímica, célula, e a parte aí de histologia, os tecidos, epitelial, cognitivo, muscular, nervoso. Na parte da biologia B, a gente vai pegar os grupos de seres vivos. E na parte da biologia C, aí ficou o pacote lá de genética, né? Com a parte do núcleo, hereditariedade, evolução, né? Bem bacana, bem bacana, bem bacana. Então, ficou um curso muito denso, muito legal, assim, e todas as aulas dessa forma a gente vai estar trabalhando com os exercícios juntos, né? Eu baixei um banco de dados de questões da FGV, né? Que é atualmente quem está elaborando o vestibular, é a FGV, né?
Foi o primeiro vestibular que a FGV fez para o CFO, foi essa prova de 2021. Antes não era a FGV, era um outro grupo chamado VUNESP, né? Um grupo de São Paulo também chamado VUNESP. Então o que eu fiz? Eu baixei um banco de questões da FGV e vou montar a sua aula em cima desse banco de questões da FGV. Né? Essas questões se repetem em outras provas e tem uma chance grande de se repetir na nossa prova também. Maravilha, moçada! Espero que você tenha gostado dessa forma diferente de trabalhar, né? E não tenha dúvida, você não está sozinho. Apesar de ser uma aula gravada, apesar de ser um método online, a gente está junto o tempo inteiro. Então você faz o contato com a gente vai tirar a sua dúvida, vai resolver o seu problema. Perfeito? Então não fica com a dúvida para você, né? Compartilha essa dúvida com a gente, né? Usa aí a nossa equipe como uma ferramenta para atingir o seu sonho. Porque sabe qual é o nosso sonho? O nosso sonho é realizar o seu sonho. O nosso desejo é que o seu desejo se realize. Maravilha, moçada. Obrigado pela confiança aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Uhul! Valeu, moçada. Tchau, tchau.